Salve galera, aqui é o Yags e a Conferência Leste tá uma zona. Tem muita coisa acontecendo na Conferência Leste nessa temporada na NBA. Desde o topo, onde temos um novo gigante, até a parte de baixo, onde os Sixers não conseguem colocar ninguém em quadra. Todos os times do meio que estavam em baixa voltaram a jogar bem, e os que estavam bem estão começando a cair. A gente tem rumor de troca, um monte de coisa. Tem sido uma temporada bem esquisita, e eu tenho um pouquinho pra falar de cada time. Então nesse vídeo, vamos passar por todos os assuntos que estão se desvendando na temporada da NBA. Começando com o Cleveland Cavaliers. Quem esperava que eles seriam tão bons? Eu pensei que eles seriam bons nessa temporada. Achei que eles ficariam entre a posição número 3 ou 4 ali da classificação. Mas nunca teria adivinhado que eles estariam com 33 vitórias e 5 derrotas. Se você me dissesse isso antes da temporada, eu teria dito pra você que você tá completamente lelé da cabeça. Porque não tinha como esse time do Cavs ter um ritmo pra ter 73 vitórias na temporada. Mas aqui estamos. Eles são simplesmente um time dominante. Perderam ontem pros Pacers, mas antes disso eles estavam numa sequência de 12 vitórias seguidas. Eles têm um dos melhores ataques de todos os tempos, estatisticamente falando, são bons defensivamente e têm argumento para terem 4 All-Stars nessa temporada. O Donovan Mitchell nem tá tendo uma temporada muito boa pros seus padrões de Donovan Mitchell, mas ele aparece quando a estrela precisa aparecer. E a razão pelo qual eles não têm precisado muito do Donovan Mitchell é porque o Darius Garland tem jogado um nível de basquete muito alto. Ele tem sido um dos melhores armadores da NBA neste ano. Evan Mobley deu um salto em relação ao ano passado e Jarrett Allen está fazendo o que a gente espera dele. Está dando continuidade no ano passado, onde ele teve uma das suas melhores temporadas e ninguém percebeu, porque eles lidaram com muitas lesões. O Kenny Atkinson tem feito um excelente trabalho com o time do Cavs, e eles também têm um banco muito sólido. No início da temporada, eu não tinha certeza se alguém poderia desafiar o Boston no topo da conferência. E aqui estão eles, simplesmente dominando e se distanciando. Eles estão a 5 jogos e meio na frente do Celtics, pela primeira posição, e eu ficaria chocado se eles não conseguissem terminar em primeiro lugar. E a chance real desse time terminar com 70 vitórias. Isso é uma loucura, porque isso quase nunca acontece na NBA. Esse time do Cavs é um time que eu não esperava ser tão bom. Como eu disse antes, eu achei que eles seriam bons, mas nem tanto. Ao longo dessa primeira metade da temporada, eles têm sido facilmente o time mais convincente da Conferência Leste, o que nos leva a uma conversa sobre o atual campeão, o Boston Celtics, que no ano passado foram historicamente excelentes. Eles passaram pelos playoffs sem muito esforço. Começando a temporada, eu esperava que eles iam conseguir repetir o que foi feito no ano passado, até a final da NBA. E agora eu estou muito dividido entre eles e os Cavaliers, um time que acabaria enfrentando o vencedor do Oeste. Os Celtics não têm sido tão convincentes como foram na temporada passada. Nos últimos 12 jogos, eles estão com 7 vitórias e 5 derrotas, o que é uma sequência que a gente nunca teria visto do time do ano passado. E eu sei que eles lidaram com algumas lesões ao longo da temporada, mas mesmo ano passado, não importava quem estava fora. Eles ainda estavam vencendo por 15 pontos ou mais, em qualquer noite. Você poderia ter Jason Tatum, Jaylen Brown, KP fora, e eles iam continuar vencendo por 20 pontos. E essa má sequência que eles estão tendo, ou má em relação ao que a gente normalmente vê do Celtics, eles perderam pro Magic, sem Paulo e sem Franz, perderam pro Sixers no Natal e perderam pro Bulls, que é ridículo. Recentemente perderam pro Sacramento Kings por 17 pontos, sem De'Aaron Fox em casa. E ontem, apesar de ter ganhado por um ponto do Pelicans, o Pelicans estava sem o Zion e estão quase em último na Conferência Oeste. Eu não estou pronto pra dizer que eu estou preocupado, mas eu não tô tão confiante neles como eu estava no ano passado. Eu não enxergava nenhum time que poderia ganhar deles no leste em 2024. Não tem sido assim até agora na temporada, e um grande problema recentemente que eu tenho notado com eles, menos eles sabem o que tem que fazer. E isso foi algo que era um tema recorrente com o Celtics por anos, até a temporada passada, onde parecia que eles tinham corrigido esse problema. Parece que eles estão voltando às suas velhas maneiras. Mas também não tem sido uma temporada ótima do Jrue Holiday, ofensivamente. O KP, é claro, começou a temporada fora devido à lesão e está voltando a pegar ritmo. O Jaylen Brown não tem tido a sua melhor temporada ofensivamente. Isso são apenas algumas coisas que são levemente preocupantes pro time do Celtics. Mas eu ainda não tô pronto pra dizer que eles não são capazes de ganhar o leste. Mas eu realmente espero que eles consigam se acertar, porque eu quero ver eles no auge contra o Cavs, numa possível final de conferência. E então, vamos aos nossos Knicks de Nova York. Os Knicks estão em terceiro lugar e ontem eles varreram a quadra com o Bucks. Mas em compensação, na sexta-feira, eles tomaram um blowout do Oklahoma City Thunder, que abriu 27 pontos, e no final do quarto estavam jogando todos os times reservas. E isso tem sido um tema com os Knicks. Eles estão com um recorde de 26 e 14, estão a 2 jogos e meio atrás do Celtics. Então assim, teoricamente, eles estão tendo uma temporada boa. Mas quando você coloca o Knicks contra os melhores times da NBA, como o Cavs, Celtics, Thunder, eles não têm ido bem. Eles estão 0-5 contra esses times, com uma diferença de pontos de menos 86. Eles têm sido simplesmente destruídos pelos melhores times da NBA. E a grande preocupação com os Knicks tem sido a defesa. Eles não são uma equipe muito boa defensivamente, eles estão na média da liga agora, mas parece que eles são muito lentos e demoram
melhoraram muito nas suas rotações. E também coincide com seus arremessos de 3 pontos, que tem sido bastante irregular. Às vezes muito bom, às vezes muito ruim, como no jogo contra o KC, onde eles tiveram um aproveitamento de 13%. O Mikal Bridges não conseguia acertar um arremesso para salvar a vida dele. Isso levou a muitas vaias dos torcedores de Nova York, pro nosso amigo Mikal. Sim, o recorde ainda é muito bom, mas existem algumas preocupações. O elenco do banco também é meio fraco, e tudo isso meio que coincide com todos nessa equipe jogando minutos absurdos. Isso sempre tem sido uma coisa recorrente pro Thibs, já que ele joga seus titulares muito minutos. Mas o Mikal Bridges está com uma média de quase 40 minutos por noite. E isso é preocupante pros Knicks, porque pensando num matchup de segundo round, onde eles podem pegar os Cavs, que tem descansado a maioria dos seus titulares, olha, eu entendo, eu sei que os Knicks têm que jogar os titulares porque o banco deles é péssimo. Mas você pode pelo menos tentar alguns outros jogadores e ver o que eles podem fazer para tirar minutos desses caras. Porque vimos no ano passado, nos playoffs contra os Pacers, que eles simplesmente desmoronaram. Eu não estou dizendo que todas as lesões foram por causa do Thibs, mas claramente os jogadores estavam muito desgastados no final da temporada. E eu me preocupo com eles se eles forem, vamos supor, até o final da conferência. Então, esse é um pouco sobre os Knicks. Eles têm sido bastante confusos. Vencem os times ruins, não conseguem vencer os times bons. Eu só me preocupo com todas essas coisas com minutos e a falta de banco, a defesa inconsistente no geral, coincidindo da pior maneira quando eles chegarem nos playoffs. E falando em times confusos, temos o Milwaukee Bucks, quem ganhou a Copa da NBA e parecia muito bom chegando lá. Eles realmente viraram a temporada e estavam em uma sequência de 3 vitórias até ontem. Mas desde a Copa tem sido muitos altos e baixos. O Chris Middleton, não sei se a gente vai conseguir ver ele regular até um pouco mais na frente da temporada, sendo que ele tá voltando de uma recuperação de 2 cirurgias no tornozelo. O Giannis tem sido insano, o Dame tem tido uma boa temporada, e no geral, eu acho que eles têm sido um time top 4 na conferência. Então, não tenho muito o que reclamar deles. Mas eles ainda não parecem um candidato pra mim. Eles não parecem um time que possa competir de alguma forma com Cleveland ou Boston. É um time com altos muito altos e baixos muito baixos. Sim, eu realmente não sei o que eles fazem. Parece que eles têm que fazer algum tipo de movimento em relação à troca, mas eles não têm peça pra fazer isso. Então eles estão meio numa zona cinzenta com relação à conferência. Onde assim, eles têm Giannis, eles têm Dame, eles têm 2 jogadores de altíssimo nível, então eles provavelmente poderiam causar alguma zebra nos playoffs. Mas eu não sei o quanto eu confio no Doc Rivers e no elenco no geral desse time. E na defesa, que tem melhorado muito recentemente, mas apenas numa série contra um time S-tier, vamos dizer. Eu não sei como vai ser. Sim, eles são um time muito confuso. E o Orlando Magic são meio que um completo desconhecido na NBA no momento. Eles têm um recorde de 23-18, e isso é com Paulo Banchero e Franz Wagner perdendo a maior parte da temporada. E antes do Paulo ir pro banco de reserva com a lesão, ele parecia estar jogando num nível All-NBA. E na sexta, ele voltou contra os Bucks em um jogo que o Magic perdeu, mas ele jogou apenas 27 minutos, teve 34 pontos e 7 rebotes. Então, se o Paulo continuar jogando como ele jogou antes da lesão, como ele mostrou na sexta-feira contra os Bucks, e eles conseguissem o Franz Wagner de volta, com essa defesa em alto nível, eu acho que o Magic pode realmente fazer uma boa campanha e talvez até chegar no final da Conferência Leste, se eles conseguirem os confrontos perfeitos. Eu não acho que isso esteja fora de cogitação, por causa de como esse time é bem treinado, como essa defesa é boa e da maneira como suas estrelas estavam jogando antes de se lesionarem. Então, eles parecem um gigante adormecido que poderiam causar alguma surpresa se conseguissem os confrontos certos. O Indiana Pacers estão meio que de volta. O Tyrese Halliburton tem jogado muito bem ultimamente e eles conseguiram subir na classificação. E agora eles estão apenas meio jogo fora das 4 primeiras posições, depois que parecia que eles estavam meio que afundando. E novamente, muito disso é porque o Halliburton tem voltado ao seu nível normal de jogo. O Siakam tem jogado bem, esse time lidou com algumas lesões, mas apesar delas, eles estão realmente encontrando seu melhor ritmo agora. Eles estão atualmente em uma sequência de 6 vitórias e sim, o Indiana Pacers está se encaixando. Esse era um time que parecia que poderia dar um salto nessa temporada, então foi bem decepcionante no começo do ano. Mas o salto que parecia que eles poderiam dar no começo do ano, estão dando agora na metade do ano. Isso me faz pensar, sabe como eles seriam em uma série potencial contra os Knicks? O que acontece lá? Os Pacers poderiam causar um upset? Eu não acho que esteja fora de cogitação. No momento, o confronto 4-5 contra o Magic seria bem interessante. E nesse momento teremos Celtics e Heat na primeira rodada, o que seria muito divertido, porque o Heat, é claro, no meio de uma loucura total com o Jimmy Butler, ele tem soltado várias indiretas, algumas bastante diretas pro Pat Riley. Ele quer ser trocado, parece que ele está tentando forçar sua saída para Phoenix, mas não tem como o Phoenix fazer essa mudança. Pelo menos eu não acho que tem. Então sim, estamos meio que parados. O Bam Adebayo está simplesmente horroroso por algum motivo nessa temporada. Você tem Tyler Hero jogando o seu melhor basquete da carreira e é apenas um caos completo lá em Miami. Eles ainda estão com recorde
recorde de 20-17, o que eu acho que é melhor do que eu esperava com tudo que tem acontecido. Mas sim, eles são um desastre completo agora, o que aumenta a bagunça dessa conferência. Já os Pistons têm sido muito melhores do que ano passado. Eles têm sido uma das minhas histórias favoritas e eu acho que eu vou fazer um vídeo específico sobre o Cade Cunningham aqui em breve. Ele tem sido um jogador All-Star, talvez até nível All-NBA nessa temporada. Eles estão com 20 vitórias e 19 derrotas. Infelizmente, eles perderam o Jay Nive algumas semanas atrás. Parece que vai ser um tempo. Acho que, se não me engano, ele fraturou a fíbula. Então, quando ele voltar, isso será bem importante para eles. E também parece que os Pistons podem ser compradores nessa trade deadline. Há rumores surgindo sobre uma troca de Brandon Ingram e eu acho bem interessante. Eu acho que eles devem ir atrás disso, entrar nos playoffs e fazer o que for possível. Se a temporada terminasse hoje, eles teriam 2 chances no play-in. Eles foram o 8º seed e se eles pudessem vencer um time como, por exemplo, o Miami Heat, que está se sabotando, eles estariam nos playoffs da NBA e isso seria uma grande vitória para Detroit. Na temporada passada, eles tiveram 14 vitórias. Eles já têm 20 vitórias e nem sequer estamos no meio da temporada. Então, eles tiveram um grande avanço. Os Hawks também estão indo muito melhor nessa temporada. Eles estão 19-19 até agora. Não tem sido uma temporada de pontuação mais eficiente do Trae Young, mas ele tem criado jogadas incríveis. O Jalen Johnson está tendo uma campanha real de Most Improved Player e o Dyson Daniels está uma máquina de roubo de bolas, com 3 por jogo. Sim, eles estão jogando um basquete muito bom e aí a gente chega no Chicago Bulls, que com certeza vai entrar no rebuild nessa trade deadline. Eles estão tendo uma ótima temporada, considerando que é o Chicago Bulls. Pô, 18 vitórias, estão bem próximo da marca que eu pensei que eles estariam no geral na temporada. Eles provavelmente serão capazes de negociar o Vucevic, o Zach LaVine e talvez até mesmo o Lonzo Ball por algumas peças, porque o LaVine realmente conseguiu voltar com seu valor de mercado. Ele está jogando muito bem. O Vult está tendo uma das suas melhores temporadas da carreira, então, no geral, tem sido uma grande vitória para eles na temporada. E aí temos os Sixers. Eu nem sei o que falar sobre esse time. O Embiid continua lidando com lesões. Sexta, eles perderam para o Pelicans, que estavam no fundo da Conferência Oeste, e os Pelicans tinham 7 vitórias antes da noite. E eu sei que não tinha Joel Embiid para esse jogo, mas mesmo assim, você ainda tem Tyrese Maxey, você tem Paul George, você tem o que eu considero um elenco bastante sólido de role players, e eles caíram para um time que foi liderado por CJ McCollum e DeJounte Murray, que não são jogadores ruins, mas esse é um jogo que os Sixers precisam vencer. Eles têm que continuar subindo na classificação, e o ano todo eu pensei que, eventualmente, eles encontrariam seu caminho para o cenário dos playoffs, mas a maioria dessas equipes da Conferência Leste estão descobrindo seu caminho nesse momento. Os Sixers estão 4 jogos atrás do Bucks, que estão se encontrando, e eu não sei se eles vão conseguir alcançar eles. Então eles podem acabar com o time do play-in novamente, isso coloca você em confronto contra os Celtics, que todo ano acaba com os Sixers nos playoffs, ou um gigante como o Cleveland Cavaliers, que podem vencer 70 jogos. Então tem sido um pesadelo essa temporada para os Sixers. Você agora tem Paul George dizendo que está entediado de jogar de 5, então no meio disso tudo, você ainda tem uma possível treta. Tem sido uma bagunça de temporada e eu realmente não sei pra onde isso vai. Eu continuo pensando que se eles conseguissem colocar todo mundo em quadra, talvez eles pudessem fazer algo, mas eu posso estar completamente louco. Então, chegamos aos times que estão tancando lá no fundo. Começando com o Brooklyn Nets. Por algum motivo, os Nets têm 3 vitórias na temporada. Eles encontraram uma maneira de serem altamente competitivos no começo da temporada. Agora que eles trocaram alguns caras, e eu ainda acho que eles vão trocar o Cam Johnson no deadline, eles vão continuar descendo na classificação. O Jordi Fernandes é um ótimo treinador, então eu estou animado pra saber o que ele pode fazer no futuro. Os Hornets tiveram muitas lesões, mas LaMelo pode ser titular do All-Star. Ele tá em cima nas conversas de All-NBA, e é doideira. Ele tem liderado a votação de All-Star para guards da Conferência Leste. Ele tem uma fanbase real na NBA. E eu sinto que à medida com que eles continuarem a colocar ele, o Mark Williams, o Brandon Miller em quadra, se eles conseguirem trazer o Tre Mann de volta de lesão, esse é um time que não vai entrar no play-in, mas devem ser mais competitivos na segunda parte da temporada. Os Raptors têm feito um ótimo trabalho de tancar, onde seus caras estão jogando muito bem. Eu gostei muito do que vi, mas eles ainda estão perdendo. É exatamente o que eles deveriam fazer. E aí, temos o Wizards. Lá no final da classificação, eles estão 6-30 no momento. Sim, eles estão indo atrás do Cooper Flag, que acabou de fazer 40 pontos por Duke. Então, isso é empolgante se você for torcedor. O Alex Sarr é um dos meus favoritos pro Rookie of the Year. Na minha visão, tá entre ele, o Jalen Wells e o Stephon Castle. A defesa dele tem sido fenomenal, o ataque tá começando a ser construído, gostei muito do que eu tenho visto do Bilal Coulibaly, e o Jordan Poole voltou. Quando eles trocarem o Kyle Kuzma e continuarem esse movimento de ficarem mais novos, se eles puderem adicionar o Cooper Flag ao Bilal Coulibaly e o Alex Sarr, esse trio de forwards vai ser assustador defensivamente. Sim, eu acho que eles estão fazendo algumas coisas muito boas por lá no geral. Então, no geral, a Conferência Leste tem sido muito divertida.
muito mais legal do que eu achei que seria. Porque eu realmente achava que o Celtics ia fugir em primeiro lugar, né? Mas aí a gente tem os Knicks, a gente tem os Bucks, os Pacers, os Magic, os Cavs. A gente tem todos esses times. Até os Sixers, se conseguirem se encontrar, né, saírem desse buraco de lesão, podem brigar por um segundo lugar. Mas eu não esperava que os Pistons seriam tão bons. Claro, eu não esperava que os Cavs estariam dominando como eles estão agora. Eu não esperava todas essas histórias bizarras como a situação lá em Miami com o Jimmy Butler que tá rolando. Tem muita coisa pra se animar com a Conferência Leste. É uma bagunça, mas é uma bagunça legal. Eu tô bem feliz que não é só uma conferência com um time com 60 vitórias e todo mundo bem ali na média. E eu tô animado pra ver como vai ser essa segunda parte da temporada. Então deixa aí nos comentários como é que tá o seu time tá indo bem, tá indo mal, é o que você esperava, qual é a sua história favorita até o momento dessa primeira parte da NBA. Fala pra mim, quem que você acha que vai ganhar o leste? Vai ser Boston, vai ser o Cavs, vai ser algum outro time como o Magic, o Bucks? E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa um sininho pra não perder nenhum vídeo, deixa seu like, tamo junto!